As luzes fluorescentes zumbiam acima da minha cabeça como vespas moribundas, lançando uma luz amarela esverdeada e doentia sobre tudo na maternidade. Pressionei a palma da mão contra o vidro frio da janela do berçário, observando o pequeno embrulho envolto em algodão rosa, a minha filha, ainda sem nome após 3 dias, porque eu não conseguia decidir sozinha. O cheiro antisséptico queimava as minhas narinas, misturando-se com o leve aroma de leite e exaustão que impregnava a minha bata de hospital. O meu corpo doía em lugares que eu nem sabia que podiam doer. Uma dor surda que me lembrava que eu tinha criado uma vida e quase me destruído no processo. Menina Carter, a voz da enfermeira cortou o meu torpor. O seu visitante ainda está na sala de espera. Ele está lá desde esta manhã. Não é visitante. Ela se referia a Derek. O meu ex, o pai que ontem olhou para a nossa filha através do mesmo vidro e disse: preciso de um teste de paternidade antes de assinar qualquer coisa. 3 anos juntos, 9 meses a carregar o filho dele enquanto ele seguia em frente com alguém com um fundo fiduciário e um diploma de Yale. E agora ele queria provas. Pressionei a testa contra o vidro, sentindo-o embaciar com a minha respiração. Através do meu reflexo, podia vê-la incrivelmente pequena, incrivelmente perfeita. Fios de cabelo escuros, dedos cerrados em punhos como se estivesse pronta para lutar contra o mundo. Ela merecia melhor do que isto. Melhor do que uma mãe que abandonou a faculdade para servir à mesa. Melhor do que um pai que tratava a certidão de nascimento dela como um contrato comercial. Diga-lhe que estou a dormir, sussurrei. A enfermeira apertou o meu ombro com simpatia treinada, do tipo que provavelmente ensinavam na escola de enfermagem, juntamente com cuidados com feridas e maneiras de lidar com os pacientes. Enquanto ela se afastava, os seus sapatos de borracha rangendo contra o linóleo, vi um movimento no reflexo do corredor. Um homem alto, com um fato escuro que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Ele movia-se de forma diferente dos médicos e visitantes, decidido, predatório. Mesmo por trás, eu podia ver a diferença na forma como as pessoas se afastavam para ele passar. A enfermeira que acabara de me deixar encostou-se à parede, com os olhos baixos. A minha respiração parou. Ele parou a 3 portas da maternidade, falando em voz baixa com alguém que eu não conseguia ver. Sapatos de couro italiano brilhando sob as luzes terríveis. Cabelo escuro cortado com precisão, sem um fio fora do lugar. Quando ele se virou ligeiramente, vislumbrei um queixo bem definido. O tipo de perfil que pertencia a moedas romanas ou a revistas que eu não podia comprar. Então o seu segurança apareceu porque, é claro, ele tinha segurança. Um homem enorme em um terno preto, com um fone de ouvido, carregando o que parecia ser um berço de hospital coberto com um cobertor caro. Algo naquela cena fez meu estômago revirar. A maneira como as enfermeiras o observavam com medo disfarçado de respeito. A maneira como ele dominava o espaço sem dizer uma palavra. O volume sutil sob o casaco do seu guarda, que definitivamente não era um telemóvel. Eu deveria ter desviado o olhar. Deveria ter voltado para o meu quarto e lidado com Derek e as suas exigências por testes de DNA e a sua nova namorada, que já tinha postado anúncios de gravidez nas redes sociais, mesmo que ela mal estivesse a mostrar. Mas não consegui parar de olhar. Ele foi até a janela da maternidade, ficando quase onde eu estava momentos antes. O seu reflexo no vidro era todo ângulos agudos e sombras, bonito de uma forma que fazia pensar em anjos caídos e tragédias gregas. Quando ele olhou para os bebés, algo passou pelo seu rosto. Perda, saudade, algo cru que o tornou humano por apenas um segundo. Então os seus olhos se moveram, encontraram os meus no reflexo. Eu deveria ter desviado o olhar. Mas eu estava exausta, emocionalmente esgotada. E aqueles olhos escuros, intensos, ardentes com algo que eu não conseguia nomear, me mantiveram paralisada como um coelho diante dos faróis de um carro. O canto da sua boca se levantou levemente, não exatamente um sorriso, mas um reconhecimento. Então a voz de Derek quebrou o momento. Emma, precisamos conversar sobre isso. O meu advogado disse. Virei-me, a minha bata de hospital a balançar contra as minhas pernas. Derek estava ali com a sua nova namorada pairando atrás dele como um acessório de designer, com cabelo com madeixas e calças de yoga que provavelmente custaram mais do que a prestação do meu carro. Ela tinha a mão na barriga daquela maneira possessiva que as mulheres grávidas fazem,
mesmo que ela não pudesse estar com mais de 12 semanas. O teu advogado? A minha voz falhou. Ela tem 3 dias, Derek. 3 dias e já chamaste advogados. Ser razoável. Ele teve a audácia de parecer irritado, como se eu fosse um inconveniente. Sabes como estas coisas funcionam? Só preciso de verificar. Verificar. A palavra tinha gosto de veneno. Fui fiel a ti durante 3 anos. És tu que não fazes cena. Ele olhou em volta envergonhado, sempre preocupado com as aparências, com o que as pessoas pensavam. A Britney e eu só queremos ter a certeza de que tudo é tratado adequadamente antes. Antes do quê? Antes de fingires ser uma família feliz com ela, enquanto negas a tua própria filha. O homem de fato estava agora mais perto. Não o tinha visto a mover-se, mas ele estava lá, talvez a 3 metros de distância, a observar a nossa interação com olhos que não perdiam nada. O seu guarda estava ligeiramente atrás dele, com a mão pousada perto daquela protuberância suspeita debaixo do casaco. Olha, Derrick baixou a voz, tentando parecer razoável. Vou assinar a certidão depois do teste. É apenas uma formalidade. Minha risada foi frágil, afiada o suficiente para cortar. Ela precisa de um nome, Derek. Ela precisa da certidão de nascimento para o seguro, para consultas com o pediatra, para... Então escolha um nome e registre-a apenas com o seu nome. Britney interrompeu, sua voz cheia de falsa doçura. Problema resolvido. Algo dentro de mim se partiu. Talvez fosse o cansaço. Talvez fossem as hormonas. Talvez fossem os 3 dias a olhar para a minha filha através do vidro e saber que não podia dar-lhe tudo o que ela merecia. Sai, sussurrei. Emma, ser racional. Saia daqui. Agora mais alto. Alto o suficiente para que as enfermeiras olhassem para mim. Alto o suficiente para que o homem de fato caro inclinasse a cabeça, com um interesse crescente nos seus olhos perigosos. Derrick levantou as mãos como se eu estivesse histérica. Tudo bem. Ligue-me quando estiver pronta para ser razoável. Vamos, Brit. Eles saíram, os saltos dela batendo no chão como pequenos martelos. Fiquei ali tremendo, sentindo as lágrimas arderem nos meus olhos, mas recusando-me a deixá-las cair. Não aqui. Não onde todos podiam ver como eu estava completamente a desmoronar-me. Bastardo, disse uma voz ao meu lado, com um sotaque profundo, envolvendo o palavrão italiano como veludo sobre aço. Eu me assustei, não tendo ouvido ele se aproximar. De perto, ele era devastador. Não era bonito no sentido convencional, mas atraente de uma forma que tornava difícil desviar o olhar. No final dos 20, talvez 30. Olhos escuros que tinham visto demais. Lábios carnudos que pareciam ter esquecido como sorrir. Uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda que, de alguma forma, o tornava mais atraente. Com licença. A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. O teu ex. Ele acenou com a cabeça em direção ao corredor onde Derrick tinha desaparecido. Ele é um bastardo. Do tipo covarde que se esconde atrás de advogados e novas mulheres em vez de enfrentar o que fez. O inglês dele era perfeito, com um sotaque que fazia cada palavra soar deliberada, importante. Ele cheirava a colônia cara e algo mais sombrio. Pólvora, talvez, ou o interior de couro de carros de luxo. Não sei. Desculpe, eu conheço? Não. Ele estudou-me com uma intensidade inquietante, como se estivesse a ler um livro escrito nos meus ossos. Mas conheço homens como ele. Fracos, egoístas, do tipo que criam uma vida e se afastam quando ela se torna inconveniente. Algo na maneira como ele disse isso me fez pensar que ele não estava apenas a falar sobre o Derek. Devo voltar para o meu quarto. Enrolei os braços à volta de mim, subitamente consciente de como a minha bata de hospital era fina, de como eu parecia vulnerável com o cabelo sujo e as roupas manchadas de leite. A sua filha. Ele olhou para o berçário. Ela é linda. Ela tem os seus olhos. Isso me fez parar. Não há como saber isso. Certeza absoluta. E ela merece mais do que um pai que exige provas e uma mãe que está se destruindo, tentando manter tudo sob controle sozinha. As lágrimas que eu estava segurando ameaçavam cair. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você está usando a mesma pulseira do hospital há 3 dias. Sei que você mal saiu deste corredor, exceto para alimentá-la.
Sei que estás aterrorizada com o que vem a seguir porque não consegues ver um caminho a seguir. Ele aproximou-se, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava dele, apesar do ar-condicionado gelado. E sei que quando o teu ex se afastou, agora há pouco, não choraste até achares que ninguém estava a ver. És mais forte do que pensas, Emma Carter. Ouvir o meu nome na boca dele fez-me sentir um arrepio na espinha. Como é que sabes? A enfermeira disse. Eu presto atenção. Os seus lábios curvaram-se ligeiramente. É assim que eu me mantenho vivo. Isso deveria ter sido um aviso. Deveria ter me feito correr de volta para o meu quarto, trancar a porta e chamar a segurança. Mas eu estava tão cansada de ter medo, de estar sozinha, de fingir que sabia o que estava a fazer. Sou Dante, disse ele. Dante Salvator, ele não estendeu a mão. Homens como ele não apertam a mão a mulheres como eu. Eles possuem, eles tomam, eles comandam. Mesmo na apresentação, havia posse na maneira como ele disse o seu nome, como se estivesse a gravá-lo na minha memória. Eu realmente deveria... Comecei a recuar em direção ao meu quarto. Espere, não é um pedido. É uma ordem embrulhada em seda. A sua filha precisa de uma certidão de nascimento. O seu ex não vai assinar. E se eu pudesse resolver esse problema? Parei. O que quer dizer? Quero dizer, ele olhou para o seu guarda. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Tenho recursos, conexões. Poderia garantir que a sua filha recebesse tudo o que precisa sem exigir nada dele. Não entendo. Por que faria isso? Porque posso. Simples, absoluto, assustador. Porque homens como ele não deveriam ter poder sobre mulheres como você. E porque sim. Ele fez uma pausa. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Porque quero. Todos os meus instintos gritavam para eu fugir. Este homem era perigoso. Tudo nele, desde o fato caro até o guarda armado, e a forma como falava sobre resolver problemas, gritava perigo. Mas olhei para o quarto da minha filha, que dormia tranquilamente, sem saber que o pai tinha acabado de sair. E a mãe dela não fazia ideia de como protegê-la do mundo. O que quer em troca? Perguntei, odiando o facto de a minha voz tremer. Dante sorriu então, devagar e predatoriamente. Vamos discutir os termos, mas primeiro ele pegou um telemóvel, um dos vários que eu podia ver no seu casaco, e fez uma chamada. Italiano, rápido, rápido demais para eu acompanhar. Quando ele desligou, aquela certeza assustadora voltou. O meu advogado estará aqui dentro de 1 hora. Ele vai tratar da certidão de nascimento, garantir que tudo seja legal e vinculativo sem a assinatura do seu ex. Isso não é possível. A lei exige a lei, interrompeu ele suavemente. É flexível quando se conhece as pessoas certas. Confia em mim, Emma. Amanhã a tua filha terá o nome, a certidão e o futuro garantidos. Não posso pagar-te. Não estou a pedir dinheiro, aproximou-se e pude ver o brilho dourado nos seus olhos escuros. Podia sentir aquele cheiro inebriante de perigo e gosto caro. Estou a pedir tempo. Um jantar quando estiveres recuperada. Uma conversa, só isso. Não era só isso. Eu sabia disso no meu íntimo, pela forma como o meu corpo reagia à sua proximidade com partes iguais de terror e algo que eu não queria nomear. Só um jantar, sussurrei. Só um jantar, ele concordou. Mas a forma como ele olhou para mim dizia que ele já estava a imaginar muito mais. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse pensar nas implicações de aceitar a ajuda de um homem que claramente operava fora da lei, o seu advogado apareceu. Um homem mais velho, com um fato caro, carregando uma pasta que provavelmente custou mais do que o meu carro. Esta é Emma Carter, disse Dante, sem tirar os olhos de mim. A filha dela precisa de documentação. Trate disso. Claro, Sr. Salvatore. O advogado virou-se para mim com eficiência experiente. Menina Carter, se assinar aqui e aqui, terei tudo processado pela manhã. Que nome gostaria para a sua filha? Fiquei paralisada, presa entre o terror e a esperança, entre a pobreza segura que conhecia e o luxo perigoso que me era oferecido. Sofia, ouvi-me dizer. Sofia Grace Carter. Lindo, murmurou Dante. E a forma como ele disse isso fez-me pensar que não estava apenas a falar do nome. Na manhã seguinte, acordei e encontrei documentos legais na mesa ao lado da minha cama de hospital. Impecáveis, oficiais, carimbados com selos que eu não reconhecia, mas que pareciam incrivelmente legítimos.
A certidão de nascimento de Sophia Grace Carter, completa com a minha assinatura e uma linha do pai, que simplesmente dizia: recusou-se a estabelecer a paternidade. Não era necessário nenhum teste de DNA. Não era necessária a permissão de Derek. Assim, a minha filha tinha um nome e uma identidade. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, minhas mãos tremiam enquanto segurava o papel, lendo-o repetidamente enquanto a fraca luz do sol se filtrava pelas persianas. O documento era real. Liguei 2 vezes para o cartório do condado para confirmar. Mas o preço permanecia invisível, pairando sobre mim como uma nuvem de tempestade. Pronta para receber alta, querida? A enfermeira da manhã entrou apressada com aquela alegria forçada que todas elas exibiam. O médico assinou a alta. Tu e a tua menina estão livres para ir para casa. Casa? O meu apartamento de um quarto com a torneira a pingar e vizinhos que brigavam às 3 da manhã. A cadeirinha de carro que eu tinha comprado em segunda mão estava no meu armário, e eu tinha assistido a 3 vídeos no YouTube sobre como instalá-la corretamente. Eu tinha exatamente US$ 400 na minha conta bancária e nenhum emprego para voltar. A lanchonete me substituiu no momento em que entrei em trabalho de parto. Sim, eu consegui. Estamos prontos. Só que eu não estava. Eu não estava pronta para nada disso. 2 horas depois, eu estava no átrio do hospital com a Sofia nos meus braços, vestindo uma roupa barata que eu tinha comprado na Target para ir para casa. As portas automáticas abriam e fechavam, trazendo rajadas de calor de setembro que faziam o ar-condicionado trabalhar horas extras. Outras famílias saíam com balões e flores, pais carregando cadeirinhas, vós chorando lágrimas de felicidade. Eu tinha uma bolsa de fraldas e uma sensação crescente de pânico. O meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Um carro está à sua espera lá fora. O motorista irá levá-la para casa. Olhei rapidamente para cima, examinando o átrio. Lá, através das portas de vidro, um Mercedes sedã preto, com vidros escuros. Um motorista em um terno impecável estava ao lado dele, esperando com a paciência de alguém que era bem pago para ser paciente. Não, absolutamente não. Eu não era um caso de caridade para um homem perigoso. Sofia choramingava contra o meu peito, o seu rostinho franzido daquela maneira que significava que ela iria gritar em breve se eu não a alimentasse. Os meus seios doíam com o leite, a minha incisão puxava a cada passo. E o Uber que eu tinha chamado há 10 minutos ainda aparecia, à procura de motorista. O motorista do Mercedes chamou a minha atenção através do vidro e acenou com a cabeça uma vez. Profissional, discreto. Eu deveria ter ido embora. Chamado uma outra empresa de transporte compartilhado. Mantido um pouco de independência. Em vez disso, empurrei as portas, deixando o calor bater no meu rosto enquanto me aproximava do carro. Senhora Carter. O motorista abriu a porta traseira, revelando bancos de couro que provavelmente custaram mais do que todos os móveis do meu apartamento. O senhor Salvatore manda cumprimentos. Ele providenciou para que a sua cadeira alto fosse instalada por um profissional. Efetivamente, uma cadeira alto topo de gama estava perfeitamente fixada na parte de trás. Não era a cadeira em segunda mão do meu armário, mas sim uma com todos os recursos de segurança conhecidos pelo homem. Não posso aceitar, comecei a dizer. Ele antecipou que diria isso. A expressão do motorista permaneceu neutra. Ele disse para lhe dizer que não é um presente. É um investimento para garantir que a sua afilhada chegue a casa em segurança. Afilhada. A palavra saiu estrangulada. Ele não é. Nós não somos. No entanto, o motorista apontou para a porta aberta. Está muito calor, senhora Carter. O bebê não deve ficar ao sol. Ele tinha razão. A Sofia já estava a ficar irritada, com o rosto a ficar vermelho. Olhei para a aplicação Uber, ainda à procura. Olhei para o Mercedes com o seu interior climatizado e a cadeira alto instalada profissionalmente. Olhei para a minha filha, que merecia melhor do que o orgulho teimoso da mãe. Entrei no carro. A porta fechou-se com o som sólido da engenharia alemã. No interior, estava fresco e silencioso, com um cheiro a couro e algo subtil. A mesma colônia que Dante usara ontem. Uma garrafa de água estava no porta-copos ao lado de um pequeno saco de presente. O que é isto? Perguntei enquanto o motorista saía suavemente do hospital. O senhor Salvatore achou que você poderia precisar de refrescos. Ele captou o meu olhar no espelho retrovisor. O saco contém alguns itens essenciais para o bebê. Fraldas, toalhitas, leite em pó
Caso precise, nada extravagante. Espreitei para dentro. Nada extravagante. Aparentemente, significava fraldas orgânicas, toalhitas premium e leite em pó europeu que custa US$ 50 por lata. Havia também um envelope. As minhas mãos tremiam enquanto o abria. Dentro, um cartão com uma escrita elegante para o primeiro mês da Sofia. Sem compromissos, sem expectativas, apenas espaço para respirar. Deite atrás do cartão. Um cheque de US$ 5.000. Parei de respirar. US$ 5.000. Era o aluguer de meses, compras, artigos para o bebê, consultas médicas, o espaço para respirar entre o desespero e a sobrevivência. Não posso aceitar isto, sussurrei para o carro vazio. O motorista não disse nada, navegando no trânsito com precisão experiente. Estávamos a dirigir-nos para o meu bairro, a parte da cidade onde pessoas como Dante Salvatore definitivamente não visitavam. Onde cercas de arame não protegiam nada que valesse a pena roubar e sirenes eram a canção de embalar do bairro. O meu telemóvel vibrou novamente. Podes aceitar. Vais aceitar. A Sofia merece mais do que ver a mãe afogar-se. Considera isto um empréstimo, se o teu orgulho assim o exigir. Paga-me quando estiveres de pé. Ou não pagues, de qualquer forma aceita. D. Como é que conseguiste o meu número? A resposta veio imediatamente. Eu sei tudo sobre ti, Emma, a tua morada, o teu histórico profissional, o fundo fiduciário da nova namorada do teu ex, o facto de não teres comido nada além da comida da cafetaria do hospital por 3 dias porque estavas com muito medo de sair da maternidade. Eu sei que estás com medo. Eu sei que estás sozinha. E eu sei que és teimosa demais para pedir ajuda, mesmo quando estás a afogar-te. A minha respiração parou. Isso deveria ter me aterrorizado. Devia ter me feito correr para trancar as portas, gritar para o motorista parar. Em vez disso, algo quente e perigoso se espalhou pelo meu peito. Alguém me viu. Viu-me de verdade. Não a cara corajosa que mostrei às enfermeiras ou a máscara composta que usei perto do Derek. Alguém olhou além de tudo isso e viu a rapariga apavorada por baixo. Isso é loucura. Tu nem me conheces. Eu sei o suficiente. E quero saber mais. Janta comigo amanhã à noite. Mandarei um carro às 7. Tenho um recém-nascido. Não posso simplesmente levá-la. Tenho uma casa, não uma reserva em restaurante. A minha empregada doméstica criou 6 filhos. Sofia estará segura enquanto conversamos. Por que está a fazer isso? A resposta demorou mais desta vez. Quando veio, parecia a verdade envolta em arame farpado. Porque há 10 anos, alguém deveria ter ajudado a minha irmã quando ela precisava. Ninguém ajudou. Ela morreu sozinha e com medo. E desde então tenho passado todos os dias a certificar-me de que sou o tipo de homem que não deixa isso acontecer a mais ninguém. O carro parou em frente ao meu prédio. O motorista saiu, tirando um carrinho de bebê da mala, outra peça cara que eu definitivamente não tinha ontem. A que horas amanhã à noite, Sra. Carter? Ele perguntou, ajudando-me a transferir a Sofia para o carrinho sem acordá-la. Eu deveria ter dito não. Deveria ter agradecido educadamente, levado a minha filha para cima e bloqueado o número do Dante. 7. Eu me ouvi dizer, estarei pronta às 7 horas. O motorista sorriu levemente. Excelente. O Sr. Salvatore ficará satisfeito. Ele foi embora, deixando-me parada na calçada rachada com a minha filha adormecida e os US$ 5.000 que eu não podia me dar ao luxo de recusar. As 30 horas seguintes passaram num borrão de horários de alimentação, mudanças de fraldas e a terrível constatação de que eu era totalmente responsável por manter um pequeno ser humano vivo. O meu apartamento nunca me pareceu tão pequeno. Cada choro ecoava nas paredes finas. Cada rangido me fazia sobressaltar. Cada momento de silêncio me levava a verificar se a Sofia ainda respirava. Descontou o cheque, odiou-se por isso, mas descontou-o mesmo assim. Paguei o aluguer, comprei mantimentos, abasteci-me de fraldas e toalhitas e todas as coisas que esvaziavam a conta bancária mais rapidamente do que qualquer outra coisa. E às 18h30 da noite seguinte, fiquei em frente ao meu armário. Percebendo que não tinha nada apropriado para um jantar com um homem que provavelmente tinha políticos e chefes de polícia na sua folha de pagamentos, decidi-me por um vestido preto simples que tinha usado no funeral de um primo há 2 anos. Agora estava demasiado largo. A gravidez e o estresse roubaram-me 15 libras que eu não podia perder.
mas era limpo e modesto e o melhor que eu tinha. Alimentei a Sofia, vesti-lhe o macacão mais bonito da sacola de presentes do hospital e tentei ignorar a voz na minha cabeça, gritando que eu estava a cometer um erro terrível. O Mercedes chegou exatamente às 7 horas. Desta vez, o motorista era diferente, mais jovem, com olhos calculistas que varriam a rua antes de abrir a minha porta. Senhorita Carter, sou Marco. Estarei acompanhando-a esta noite. A viagem durou 40 minutos, afastando-se da cidade em direção a bairros onde as casas se tornavam propriedades e os portões se tornavam necessários. Entramos numa estrada privada, passando por uma segurança que fazia a inspeção do aeroporto parecer casual. O motorista falou em italiano pelo rádio e enormes portões de ferro se abriram. A casa, além deles, não era uma casa. Era um complexo. Arquitetura moderna combinada com segurança à moda antiga. Câmaras por toda parte. Guardas posicionados em intervalos regulares, holofotes que provavelmente podiam ser vistos do espaço. Puta merda, sussurrei. Os lábios de Marco se contorceram. O Sr. Salvatore valoriza a sua privacidade. Paramos na entrada principal, onde Dante estava à espera, iluminado pela luz quente do interior. Ele trocara o fato por calças escuras e uma camisa preta com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos e uma tatuagem que não consegui distinguir. Riqueza casual, elegância perigosa. Ele abriu a minha porta antes que Marco pudesse se mover. Emma. O meu nome soava diferente na sua boca. Significativo. Bem-vinda. Tentei sair graciosamente enquanto segurava a cadeirinha de Sofia. Falhei miseravelmente. A mão dele segurou meu cotovelo, estabilizando-me, e o toque enviou uma descarga elétrica direto aos meus ossos. Calma, murmurou ele. Deixe comigo. Ele pegou a cadeirinha como se já tivesse feito isso 1000 vezes, segurando-a com uma delicadeza surpreendente. Ela já cresceu. Isso é possível? Faz 2 dias. 2 dias e 17 horas. Ele olhou para mim, algo sombrio e possessivo cintilando nos seus olhos. Mas quem está a contar? Ele conduziu-me para dentro através de um hall de entrada que parecia saído de uma revista. Pisos de mármore, obras de arte que provavelmente valiam mais do que a casa da maioria das pessoas. Um lustre que projetava uma luz prismática sobre tudo. Mas não era frio. Havia flores frescas, detalhes em madeira quente, o cheiro de algo delicioso a cozinhar. Maria, chamou ele. Uma mulher na casa dos 60 anos apareceu, o rosto iluminando-se ao ver Sofia. Oh, Dômio, olha para este anjo precioso, Maria. Esta é a Emma e a sua filha, Sofia. Emma, a Maria basicamente criou-me depois da minha mãe falecer. Se há alguém que sabe lidar com um recém-nascido, é ela. A Maria já estava a pegar na cadeirinha do carro com habilidade experiente. Vão jantar. Eu cuidarei muito bem desta pequenina. Ela precisa de ser mudada. Vê? E talvez de um biberão. Estou a amamentar, mas tirei leite para o caso de precisar. Perfeito. Perfeito. Temos tudo o que precisamos. Relaxa. Conversa com o Dante. Come alguma coisa. Parece que não comes uma refeição decente há semanas. Antes que eu pudesse protestar, ela levou a Sofia, conversando em italiano, deixando-me sozinha com o Dante na sua fortaleza de casa. Ela tem razão, disse ele suavemente. Parece mesmo que não comeu. Venha. Ele guiou-me pela casa com uma mão na minha cintura, possessivo, protetor. A sua mão queimava através do tecido fino do meu vestido. Saímos para um terraço com vista para um terreno que parecia estender-se para sempre. Havia uma mesa posta para 2, com velas a cintilar apesar da luz do início da noite. Vinho a arrefecer num balde, comida com um cheiro divinal. Senta-te, disse ele sem pedir. Disse, e eu sentei-me. Ele serviu vinho para si e água para mim. Estás a amamentar, lembrei-me. Lembras-te de tudo, não é? Tudo o que importa. Ele sentou-se à minha frente. Toda a graça predatória. Come, Emma. Depois conversamos sobre o motivo pelo qual realmente te trouxe aqui. O meu estômago revirou-se. A certidão de nascimento, o dinheiro. Não era caridade. Não. O seu sorriso era afiado o suficiente para cortar. Era um investimento. E agora é hora de discutir os retornos. A comida era incrível. Massa caseira com um molho que parecia que a avó de alguém tinha passado horas aperfeiçoando. Pão fresco que ainda estava quente.
Legumes que realmente tinham sabor. Tentei comer devagar, manter alguma dignidade, mas estava morrendo de fome. Comida de hospital e jantares congelados tinham sido a minha dieta por muito tempo. Dante observava-me comer com uma intensidade inquietante, mal tocando no seu prato. Sempre que eu olhava para cima, aqueles olhos escuros estavam em mim, catalogando, analisando, possuindo. Não estás a comer, disse eu finalmente, pegando na minha água para evitar o seu olhar. Estou a gostar de ver-te comer. Há algo. Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Honestidade na forma como sentes prazer. Sem fingimento, sem encenação. Apenas prazer genuíno. Senti um calor subir pelo meu pescoço. A maneira como ele disse prazer fez com que soasse obsceno. Querias falar sobre o retorno do teu investimento, disse eu, tentando nos levar de volta a um terreno mais seguro. O que isso significa? Ele recostou-se na cadeira, girando o vinho na taça. Atrás dele, o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja-sangue e roxo escuro. Isso fazia com que ele parecesse algo saído de uma pintura renascentista. Bonito e terrível. O teu ex, ele começou. Derek Morrison. Ele trabalha para a Morrison and Associates, a empresa de investimentos do pai, como sócio júnior. Ganha um bom dinheiro, mas nada extraordinário. No entanto, mora numa cobertura no centro da cidade, dirige um Porsche e a sua nova namorada usa joias que custam mais do que o seu salário anual. Eu pisquei os olhos. Como é que sabes tudo isso? Porque faço questão de saber das coisas. E o que sei sobre Derek Morrison é que ele tem roubado os clientes do pai nos últimos 18 meses. Pequenas quantias de cada conta, habilmente escondidas, quase 3 milhões de dólares no total. O meu garfo bateu contra o prato. Isso é impossível. Derek é... Ele não é inteligente o suficiente para esse tipo de fraude. Exatamente. O sorriso de Dante era fino como uma lâmina. É por isso que sei que há outra pessoa a puxar os cordelinhos. Alguém que precisava de um homem fraco e ganancioso com acesso ao dinheiro de outras pessoas. Alguém que o tem usado e que acabará por entregá-lo às autoridades quando a situação ficar muito quente. O que é que isso tem a ver comigo? Com a Sofia? Ele pousou o copo de vinho com cuidado deliberado. Há 3 meses, o Derek roubou dinheiro da conta errada. Uma conta que pertence a um dos meus associados. Um associado muito particular que não perdoa roubos. Independentemente do valor, a minha boca ficou seca. Está a dizer que o Derek roubou a máfia? Estou a dizer que o Derek roubou um empresário com ligações a várias organizações, incluindo a minha. E esse empresário quer o seu dinheiro de volta, mais juros, mais sangue. Sangue. A palavra ficou presa na minha garganta, metaforicamente falando. A expressão de Dante não mudou. Basicamente, a questão é que Derek se tornou um alvo. E quando homens como o meu sócio lidam com alvos, eles não se preocupam muito com danos colaterais. Namoradas, ex-namoradas, filhos. O gelo inundou as minhas veias. Sofia, estás a dizer que a minha filha está em perigo por causa do que Derek fez? Estou a dizer que ela pode estar. A menos que alguém com mais influência deixe claro que tu e a Sofia estão sob proteção, que tocar em qualquer uma de vocês seria uma declaração de guerra contra a família Salvatore. Afastei-me da mesa, levantando-me com as pernas trêmulas. Isso é loucura. Estás a usar a minha filha como moeda de troca para quê? Para se vingar do Derek? Para provar algum tipo de ponto. Ele também se levantou, contornando a mesa com aquela graça predatória. Estou a oferecer-te proteção. Proteção real e tangível que manterá a ti e a Sofia a salvo de consequências que vocês não criaram, mas que sofrerão de qualquer maneira se ninguém intervir. E o que ganhas com isso? Recuei, mas não tinha para onde ir. A grade do terraço pressionava a minha coluna. Homens como tu não fazem nada sem receber algo em troca. Tem razão. Ele parou a poucos centímetros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava dele. Senti o cheiro daquela colônia inebriante misturada com algo mais sombrio. Não quero. E o que eu quero, Emma, é você. A minha respiração parou. Desculpe-me. Não assim, ainda não. A sua mão subiu, os dedos deslizando ao longo da minha mandíbula sem realmente tocar. Quero-te na minha casa. Tu e a Sofia, sob a minha proteção, o meu nome,
os meus cuidados. Quero saber que quando acordar, vocês duas estão seguras. Que quando chegar a casa, vocês estão aqui. Que ninguém pode tocar em vocês sem passar por mim primeiro. Queres que eu seja o quê? A tua amante, a tua mulher mantida. Quero que sejas minha. Simples, absoluto, assustador. Seja como for que queiras definir isso, companheira, parceira, eventualmente, quando estiveres pronto, algo mais. Mas acima de tudo, quero que estejas seguro. Quero que a Sofia cresça sabendo que é protegida, amada, que tem todas as oportunidades que a vida pode oferecer. Em troca de quê? A minha voz tremeu. A minha liberdade, a minha independência, tornar-me propriedade de algum chefe da máfia. O seu maxilar apertou-se. Não sou um chefe da máfia. Sou um empresário com associações complicadas. E não estou a pedir a tua liberdade. Estou a oferecer-te mais liberdade do que alguma vez tiveste. Não terás mais de te preocupar com a renda. Não terás mais de escolher entre comida e fraldas. Não terás mais de te esgotar num emprego que não paga o suficiente, enquanto a Sofia fica numa creche barata que consegues pagar. Estou a oferecer-te segurança, Emma. Segurança real. A que custo? Lealdade. A mão dele desceu para a minha cintura, queimando através do tecido fino. Honestidade. A tua presença na minha casa, na minha vida e, eventualmente, quando estiveres pronta, tudo o mais que estiveres disposta a dar. Eu deveria tê-lo afastado. Deveria ter exigido que ele chamasse o motorista e me levasse para casa imediatamente. Mas as suas palavras tocaram algo profundo. O cansaço profundo de tentar sobreviver sozinha. O terror de saber que eu não poderia proteger a Sofia de tudo. A esperança desesperada de que talvez, apenas talvez, alguém forte o suficiente pudesse. Eu nem te conheço, sussurrei. Tu sabes o suficiente. Sabes que cumpro as minhas promessas. Sabes que tenho recursos para te proteger. Sabes que quando digo que estarás segura, falo com toda a sinceridade, com todos os meus contactos, todos os favores, todas as armas à minha disposição. A outra mão dele veio para o meu rosto, segurando a minha bochecha com uma gentileza surpreendente. E sabes que tenho pensado em ti a cada momento desde que te vi naquele corredor, olhando para a tua filha como se ela valesse a pena lutar contra o mundo. Por quê? A pergunta saiu entrecortada. Por que eu? Tu poderias ter qualquer uma. Mulheres bonitas, sofisticadas, que pertencem ao teu mundo. Não quero mulheres do meu mundo. O seu polegar traçou o meu lábio inferior e eu parei de respirar. Elas são como esculturas caras, bonitas, perfeitas, frias. Tu és real, sentes as coisas profundamente, lutam pelo que importa. E quando olhas para a tua filha, vejo o tipo de amor que pensei ter morrido com a minha irmã. Isso vale mais do que todas as mulheres sofisticadas do mundo. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Isto é loucura. As pessoas não vão simplesmente morar com alguém que mal conhecem. As pessoas no meu mundo fazem as coisas de forma diferente e mais rápida, porque entendemos como tudo pode ser tirado rapidamente. A testa dele pressionou a minha e a intimidade disso roubou a minha respiração. Não estou a pedir que me ames, Emma. Ainda não. Estou a pedir que me deixes proteger-te enquanto descobrimos o que é isso entre nós. Porque há algo. Tu também sentes isso. Vejo isso na forma como reages quando estou perto. Na forma como a tua respiração fica presa. Na forma como não foges. Mesmo que todos os teus instintos te digam para o fazer. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. O meu corpo traiu-me, inclinando-me para o seu calor, ansiando pela segurança que ele representava. Ou talvez não fosse traição. Talvez fosse o instinto de sobrevivência a reconhecer um predador forte o suficiente para manter os outros predadores afastados. Se eu disser sim, comecei com cuidado. O que isso significa exatamente? Quais são as regras? Tu e a Sofia moram aqui? Vocês têm a vossa própria suíte, quarto, casa de banho, sala de estar, total privacidade quando quiserem. A Maria vai ajudar com a Sofia para que tu possas dormir, recuperar-te, ter tempo para ti. Terás acesso a tudo, carros, motoristas, tudo o que precisares. Em troca, jantas comigo quando estou em casa. Deixas-me conhecer-te.
Dás uma oportunidade a isto. E se eu quiser ir embora, algo sombrio brilhou nos seus olhos. Então vais-te embora. Não vou manter-te prisioneira, Emma, mas estarás a afastar-te da proteção, da segurança, da oportunidade de dar a Sofia tudo o que nunca tiveste. Isso é manipulação. Isso é a realidade. As suas mãos soltaram-se e a perda de contato fez-me querer puxá-lo de volta. Derrick roubou homens perigosos. Essa dívida existe, estejas aqui ou não. A única questão é se enfrentas as consequências sozinha ou com todo o peso do nome Salvador a proteger-te. Virei-me agarrando-me ao corrimão, olhando para os terrenos que parecem estender-se para sempre. Como sei que estás a dizer a verdade sobre Derek, sobre o perigo que não conheces? Mas pergunta a ti mesma, por que mentiria? Por que passaria por todo este trabalho por uma mulher que acabei de conhecer, a menos que a ameaça fosse real e o meu interesse fosse genuíno? Porque homens como tu colecionam coisas. Coisas bonitas, coisas quebradas, coisas que podem consertar e possuir. Tu não estás quebrada. A voz dele veio logo atrás de mim. O peito dele quase tocava as minhas costas. Estás dobrada. Há uma diferença. Coisas partidas estilhaçam-se quando se aplica pressão. Coisas dobradas flexionam, adaptam-se, tornam-se mais fortes. Não és algo para consertar, Emma. És algo para proteger enquanto encontras a tua própria força. Um som vindo de dentro fez-nos virar. Maria apareceu na porta com Sofia nos braços, profundamente adormecida. Ela pegou no biberão lindamente, disse Maria suavemente, mudada, feliz, a dormir como um anjo. Coloquei-a no berço na suíte azul. Achei que talvez a senhorita Emma quisesse ver os quartos. Dante olhou para mim com uma pergunta nos olhos. Era isso, o momento da decisão. Ir para casa, para o meu apartamento apertado e qualquer perigo que espreitasse nos erros de Derrick. Ou entrar neste mundo novo, estranho e assustador, com um homem que prometia proteção, mas poderia exigir a minha alma em troca. Olhei para a Sofia, tranquila e segura nos braços competentes da Maria. Olhei para a casa atrás delas, acolhedora e segura. Olhei para o Dante, perigoso e atraente, oferecendo-me algo que eu nunca tinha tido. Alguém forte o suficiente para se colocar entre a minha filha e a crueldade do mundo. Mostre-me os quartos, ouvi-me dizer. A expressão de Dante não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos. Triunfo, posse, satisfação. Por aqui. A suíte azul ficava no segundo andar, com vista para os jardins. Não era um quarto, mas uma série de cômodos. Um quarto principal com uma cama que acomodava 4 pessoas, decorado em tons suaves de azul e creme. Uma área de estar com móveis confortáveis e uma lareira. Uma casa de banho maior do que todo o meu apartamento, com uma banheira e um chuveiro com mais jatos do que eu poderia contar. E ligado a tudo isso, um quarto de bebê que parecia ter saído de uma revista. Perfeito em todos os detalhes, desde os murais pintados à mão até a cadeira de balanço, posicionada para captar a luz da manhã. O quarto de bebê foi concluído esta tarde, disse Dante da porta. Tive decoradores a trabalhar desde ontem. Se não gostar de alguma coisa, pode ser alterado. Eu não conseguia falar. Não conseguia processar a realidade de um homem que tinha mandado projetar e construir um quarto de bebê inteiro em menos de 48 horas. Maria deitou Sofia no berço, um objeto de design caro que provavelmente custou mais do que o meu carro. A bebê nem sequer se mexeu, perdida no sono profundo de um recém-nascido bem alimentado. Vou deixar-vos a discutir, disse Maria, apertando o meu ombro ao passar. Se precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, carreguem neste botão. Ela indicou um painel de intercomunicação junto à porta. Estou mesmo ao fundo do corredor. Depois, foi-se embora, e fiquei só eu, o Dante e a minha filha adormecida nesta suíte linda e assustadora. Há roupas no armário, disse Dante baixinho. Do teu tamanho, coisas casuais, nada extravagante. E artigos para bebés. Tudo o que possas precisar nos próximos meses. Se eu tiver feito algo errado, se precisares de algo específico, é só dizer. Caminhei até ao armário e abriu. Ele não estava a mentir. Roupas confortáveis, blusas adequadas para a amamentação, calças macias, nada chamativo, nada que gritasse mulher comprada, apenas atencioso, exatamente o que alguém na minha situação precisaria.
Quando fizeste tudo isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Tomo decisões rapidamente. Quando decido que quero algo, não hesito. Ele aproximou-se, mas manteve distância entre nós. Podes dormir aqui esta noite. Vê como te sentes. Se acordares e decidires que isto não está certo, o Marco leva-te para casa de manhã. Sem julgamentos, sem consequências. Tu deixarias-me mesmo ir. Eu deixaria-te mesmo ir, mas também faria tudo ao meu alcance para te manter segura à distância, porque é isso que se faz pelas pessoas de quem se gosta. Ele quase disse outra coisa, algo que teria tornado isto ainda mais complicado. Preciso de pensar, disse eu. Então pensa. Estarei no meu escritório se precisares de alguma coisa. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Emma, obrigado por dares uma oportunidade a isto, por confiares em mim o suficiente para veres os quartos. Isso requer coragem. Ou estupidez. Às vezes são a mesma coisa. Um esboço de sorriso. Durmam bem, vocês os dois. Então ele se foi, e eu fiquei sozinha numa suíte que custava mais do que a maioria das casas, com uma filha que merecia tudo e uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Caminhei até a janela, olhando para os jardins, a segurança, as paredes que mantinham o mundo à distância. Derek estava lá fora, algures, a roubar homens perigosos. Ameaças espreitavam nas sombras que eu não conseguia ver. Mas aqui, nesta fortaleza, com a proteção de um homem perigoso envolvendo-nos como uma armadura, Sofia estava segura. E talvez, apenas talvez, eu também estivesse. Não consegui dormir. Como poderia? Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Dante, a intensidade do seu olhar, a possessividade do seu toque, a promessa de proteção que parecia mais uma gaiola de veludo a fechar-se à minha volta. A Sofia acordou 2 vezes para mamar, e em ambas as vezes sentei-me naquela cadeira de balões sucara, a olhar para o quarto de bebê que ele tinha construído em menos de 2 dias, a pensar que tipo de homem tinha tanto poder e o que acabaria por esperar em troca. Ao amanhecer, eu tinha tomado a minha decisão. Ou melhor, o meu cansaço e medo tinham tomado por mim. Encontrei Dante no seu escritório às 6 da manhã, parecendo que também não tinha dormido. Ele estava de pé junto à janela com um telefone encostado ao ouvido, falando rapidamente em italiano, o que soava como ameaças envoltas em seda. Quando me viu na porta, terminou a chamada imediatamente. Emma. Ele atravessou a sala em 3 passos. Está tudo bem? A Sofia está bem? Lá está bem. A dormir. Enrolei os braços à volta de mim, subitamente consciente de que estava a usar um dos conjuntos de pijama de algodão macio do armário. Preciso de voltar ao meu apartamento, buscar as nossas coisas. Se vamos fazer isto, preciso de tratar de alguns assuntos práticos. Algo feroz e satisfeito passou pelo seu rosto. Vamos fazer isto por agora, a título experimental. Se em qualquer momento me sentir desconfortável ou insegura, ou como se tivesse cometido um erro, vou-me embora. Sem discussões. Sem discussões. Ele concordou com demasiada facilidade. Vou pedir ao Marco para te levar e a segurança irá acompanhar-te. Não. Levantei a mão. Preciso de fazer isto sozinha. É um apartamento-estúdio num bairro perigoso. Se eu aparecer com guarda-costas e um Mercedes, o meu senhorio vai triplicar a minha renda ou expulsar-me. Preciso de fazer as malas, pagar o que devo e sair discretamente. O seu maxilar apertou-se. Não vai sozinha para um bairro perigoso. Eu moro lá há 2 anos. Acho que consigo lidar com isso. Moraste lá por 2 anos sem ser alvo de pessoas que queriam cobrar a dívida do Derek. A voz dele ficou fria. Não vais a lugar nenhum sem proteção. Isso não é negociável. Nós nos olhamos com vontades opostas. Vi a força imutável a encontrar o objeto imparável. A sua necessidade de controlo contra a minha necessidade de independência. Tudo bem, disse finalmente, mas com roupa normal, sem segurança óbvia. Alguém que se misture. Feito. Ele pegou no telemóvel e enviou uma mensagem. O Luca vai acompanhar-te. Ele vai parecer um amigo a ajudar-te na mudança. Ex-militar, fala inglês perfeito. Sabe como ser invisível quando necessário. Obrigada. Não me agradeças por te manter em segurança. Não é algo pelo qual deves ser grata.
É o mínimo que mereces. Ele aproximou-se e o meu corpo traidor reagiu à sua proximidade. Quando voltares, precisamos de discutir o Derek adequadamente. O que ele sabe sobre ti, onde podes cruzar-te com a vida dele, como garantir que os problemas dele não se tornem teus. Ele não sabe que estou aqui, ainda não. Mas vai saber. Homens como o Derek não lidam bem com rejeição. Ele virá procurar-te eventualmente, provavelmente, nem que seja apenas para acalmar o seu ego. Quando isso acontecer, preciso que me digas imediatamente. Promete-me, Emma. A intensidade na sua voz fez-me tremer. Prometo. Ótimo. A sua mão subiu, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O gesto foi terno, possessivo, completamente em desacordo com o homem perigoso que eu sabia que ele era. Tem cuidado. Volta em segurança. É só arrumar algumas roupas. Não é uma operação militar. Tudo é uma operação militar quando estás a proteger algo precioso. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto. E tu és preciosa, Emma Carter. Tu e a Sofia. Quanto mais cedo aceitares isso, mais fácil será. Luca era tudo o que Dante tinha prometido. Na casa dos 30 anos, constituição física média, vestindo jeans e um moletom com capuz que o fazia parecer qualquer outro rapaz do meu bairro. Exceto pelos olhos. Ele tinha olhos de soldado, constantemente a examinar, catalogando ameaças, planejando rotas de fuga. Pegamos um sedã sem identificação em vez do Mercedes. Luca dirigia com confiança casual, fazendo perguntas sobre o meu prédio, os meus vizinhos, possíveis complicações. Quando chegamos ao meu apartamento, ele provavelmente conhecia o layout melhor do que eu. Vou ajudar a carregar as caixas, disse ele enquanto subíamos as escadas. Mas vou ficar visível. Se alguém perguntar, sou seu primo ajudando na mudança. Faz isso com frequência? Cuido de mulheres para o Dante. Os seus lábios se curvaram. Trabalho para o Sr. Salvatore há 8 anos. É a primeira vez que ele me pede para proteger alguém assim. Normalmente são parceiros de negócios, dignitários em visita, pessoas do seu mundo. Então, sou uma anomalia. Tu és alguém com quem ele se preocupa. Isso torna-te mais importante do que diplomatas e empresários juntos. Ele parou à minha porta. Ele está diferente desde que te conheceu, distraído, quase humano. Não sabia o que fazer com essa informação, então destranquei a porta e entrei no meu apartamento. Parecia menor do que eu me lembrava. Surrado sob a luz forte da manhã. Manchas de água no teto. Tapete que já fora bege em tempos. A triste coleção de móveis usados que eu acumulara ao longo dos anos. Essa tinha sido a minha vida, a minha independência, a minha prova de que eu podia sobreviver sozinha. Agora parecia apenas uma gaiola que eu fingia ser liberdade. Vou começar pelo quarto, disse eu com a voz embargada. Fazer as malas foi mais rápido do que o esperado. Eu não tinha muitas coisas que valessem a pena levar. Roupas, fotos, alguns livros. Os móveis podiam ficar. Os pratos eram achados de lojas de caridade, todos diferentes uns dos outros. A única coisa que importava era a pequena caixa de lembranças da minha mãe, que morreu quando eu tinha 16 anos. Eu estava a embrulhar a caixa de joias dela em jornal quando alguém bateu a porta. Luca apareceu da cozinha, com a mão indo para o cós da calça, onde agora percebi que ele carregava uma arma. Estar à espera de alguém? Não. Ele fez-me sinal para ficar para trás, depois abriu a porta um pouco, bloqueando a entrada com o corpo. Posso ajudar? A sua voz era agradável, nada de especial. Estou à procura de Emma Carter. A voz de Derek fez o meu sangue gelar. Sou eu. Preciso de falar com ela. Luca olhou para mim. Abanei a cabeça freneticamente. Desculpa, meu. Não há ninguém com esse nome aqui. O inquilino anterior deve ter se mudado. Isso é impossível. Ela estava no hospital há 3 dias. Este é o apartamento dela. Não sei o que lhe dizer. O senhorio disse que o lugar estava vazio quando vim vê-lo ontem. Talvez deva verificar com o escritório. Ouvi o suspiro frustrado de Derek. Tudo bem, obrigado mesmo assim. Luca esperou até os passos desaparecerem no corredor antes de fechar a porta. É ele, o ex? Sim, as minhas mãos tremiam. Como é que ele sabia que eu estava aqui? Ele não sabia. Ele está a verificar o teu apartamento, na esperança de te encontrar em casa. Luca pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem rapidamente. Temos de sair agora. Se ele está desesperado o suficiente para aparecer aqui, pode estar a vigiar o prédio.
Mas eu ainda não terminei. Não importa. O Sr. Salvatore está a enviar uma equipa para empacotar o resto e colocar as suas coisas no depósito. Agora preciso de levá-la daqui em segurança. Ele conduziu-me até a porta, carregando a caixa com as coisas da minha mãe e a minha mala feita às pressas. Chegamos ao carro sem incidentes, mas senti olhares sobre nós durante todo o trajeto. Paranoia ou intuição? Não sabia dizer. Lucas saiu do meu bairro com uma naturalidade treinada que não combinava com a tensão nos seus ombros. O Sr. Salvatore quer que volte para casa imediatamente. Ele está preocupado. Preocupado era aparentemente um eufemismo para furioso. No momento em que passamos pelo portão, Dante estava lá, abrindo a minha porta antes que o carro parasse completamente. Está ferida? As suas mãos estavam em mim, verificando, catalogando, certificando-se de que eu estava intacta. Estou bem. Derrick apareceu, mas Luca tratou disso. Derrick apareceu. A sua voz ficou mortalmente silenciosa. No teu apartamento, à tua procura. Luca disse-lhe que eu tinha me mudado. Ele não sabe onde estou. Ele sabe que te foste embora. Isso é suficiente para deixá-lo curioso, desesperado. Dante puxou-me contra o seu peito e senti o seu coração a bater forte por baixo da camisa cara. Era exatamente isso que eu temia. Ele está à espreita, à procura de uma vantagem. Se não conseguir controlar-te através do bebê, tentará outra coisa. O que poderia ser? Informação, dinheiro, acesso? Dante afastou-se, segurando os meus ombros com as mãos. Trabalhaste naquela lanchonete durante 18 meses. Conheces a rotina dele, os seus hábitos, onde ele vai quando não quer ser encontrado. As pessoas de quem ele roubou. Essa informação é valiosa. O que faz de ti valiosa. O que faz de ti um alvo. A realidade da minha situação caiu sobre mim como água gelada. Eu não estava apenas a fugir da rejeição de Derrick. Estava a fugir de consequências que poderiam me matar. O que faço? Sussurrei. Fica aqui. Fica por perto e deixa-me tratar disso. Ele encostou-me ao seu lado, guiando-me em direção à casa. Vamos. A Sofia provavelmente está acordada e com fome. A Maria anda a andar de um lado para o outro com ela há 20 minutos. Como era de se esperar, eu podia ouvir os choros da Sofia antes mesmo de entrarmos. A Maria apareceu com a minha filha de rosto vermelho, aliviada ao me ver. Aí está você. Ela sabe que a mãe dela tinha desaparecido. Menina esperta. Peguei a Sofia, sentindo-a se acalmar imediatamente contra o meu peito. Os choros dela diminuíram até se transformarem em soluços, depois pararam completamente quando ela começou a mamar. A normalidade disso, a simples biologia de alimentar a minha filha, ajudou-me a me acalmar. Dante observava-nos com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Fome, saudade, possessão, tudo misturado. Vou mandar trazer as tuas coisas, disse ele baixinho. E vou aumentar a segurança. Ninguém se aproxima desta propriedade sem que eu saiba. Isso inclui Derrick, a namorada dele, qualquer pessoa associada à empresa da família dele. Não pode simplesmente construir um muro à nossa volta para sempre. Observa-me. Ele aproximou-se, segurando o meu rosto com as duas mãos. Eu disse-te que agora sou eu que te protejo. Isso significa que farei o que for preciso para te manter em segurança. Se isso significa muros, guardas e garantir que Derrick Morrison entenda que tocar em ti seria o último erro que ele cometeria, então é exatamente isso que farei. Isso soa como uma ameaça. É porque é. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Eu não faço ameaças vazias, Emma. E eu não perco o que é meu. Eu não sou o seu, ainda não. O seu sorriso era predatório. Mas você será. É apenas uma questão de tempo até você parar de lutar contra o que já sente. A segurança, a proteção, a maneira como o seu corpo reage quando estou perto. Você pode mentir para si mesma, mas não pode mentir para mim. Eu vejo-te. Lembro-me de tudo sobre ti. Ele estava certo. E isso aterrorizava-me mais do que Derrick, o dinheiro roubado ou as ligações com a máfia, porque a cada hora que passava nesta casa, a cada momento de proteção, cuidado e atenção, sentia-me a afundar-me ainda mais no mundo cuidadosamente construído por Dante Salvatore. E o pior era que eu já não tinha a certeza de querer escapar. Preciso alimentar a Sofia, disse eu, desviando o assunto. Então alimenta-a. Eu tenho assuntos a tratar de qualquer maneira. Ele deu-me um beijo na testa,
terno, possessivo, reivindicativo. Vamos jantar hoje à noite, só nós dois. Quero saber tudo sobre ti, Emma Carter. Todos os sonhos que adiaste, todas as esperanças que enterraste, todos os desejos que tiveste medo de expressar, porque vou realizar todos eles. Quer ache que merece ou não, ele deixou-me ali parada, com a minha filha no colo, o coração a bater forte com partes iguais de terror e expectativa. Naquela noite, depois de Sofia ter sido alimentada e adormecido no seu quarto perfeito, depois de eu ter tomado banho na casa de banho, que era maior do que o meu antigo apartamento, fiquei à janela com um roupão de seda que tinha aparecido no armário. Lá embaixo, podia ver Dante no terraço, com o telefone ao ouvido, a tratar de negócios ao luar. Mesmo a essa distância, podia sentir o seu poder, o seu controlo, o magnetismo perigoso que fazia as pessoas curvarem-se à sua vontade. E percebi com clareza cristalina que já estava a curvar-me, já estava a cair, já era dele de maneiras que não queria admitir. A questão era se iria quebrar ou sair mais forte do outro lado. Uma batida na porta fez-me virar. Dante estava ali, vestindo calças escuras e uma camisa preta, parecendo o pecado personificado. Pronto para jantar? Ele perguntou. Não, eu não estava pronta para nada disso. Sim, ouvi-me dizer, porque pronta ou não, eu já estava a cair. E Dante Salvatore era o tipo de homem que sempre pegava o que lhe pertencia. O jantar foi novamente no terraço, mas desta vez foi diferente, mais íntimo. A mesa era menor, mais próxima, forçando a proximidade. Velas tremeluziam entre nós, projetando sombras que faziam o rosto de Dante parecer esculpido em mármore. Lindo, frio, eterno. Conte-me sobre a sua mãe, disse ele, servindo vinho para si e água com gás para mim. Pisquei os olhos perante a pergunta inesperada. Por quê? Porque vi como arrumaste cuidadosamente as coisas dela. Porque há tristeza nos teus olhos quando pensas que ninguém está a ver. Porque quero saber o que te moldou para te tornares na mulher sentada à minha frente. Bebi um gole de água, ganhando tempo. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Cancro. Rápido e brutal. Um dia ela queixava-se de dores de cabeça. 6 meses depois tinha partido. E o teu pai? Nunca o conheci. A minha mãe disse que ele foi um erro do qual ela não se arrependeu, porque me teve como resultado. Tracei padrões na toalha de mesa. Depois que ela morreu, fui para um orfanato, saí de lá aos 18 anos, comecei a trabalhar, economizei dinheiro para a faculdade, conheci o Derek durante o meu 2º ano, pensei que finalmente tinha descoberto como construir algo estável. E então ele destruiu tudo. E então ele destruiu tudo. Eu concordei. Ele me convenceu a abandonar a faculdade, morar com ele, que ele cuidaria de tudo. Eu estava tão cansada de lutar sozinha que acreditei nele. 3 anos depois estou grávida e ele está me trocando por um modelo mais novo, com melhores perspectivas financeiras. Os nós dos dedos de Dante ficaram brancos ao redor do copo de vinho. Se você me deixar, eu posso fazê-lo desaparecer para sempre. Isso não tem graça. Não estou a brincar. Os olhos dele encontraram os meus, com toda a seriedade. Uma palavra sua, Emma, uma palavra, e Derek Morrison se tornará um problema que se resolverá sozinho. Ninguém jamais o encontrará. Ninguém sequer procurará por ele. Fiquei sem fôlego. Estás a falar a sério? Já matei por menos do que ele fez a ti. Mas estou a tentar ser civilizado. A tentar ser o tipo de homem de quem tu possas eventualmente gostar. Ele pousou o copo com cuidado. Então, em vez de fazê-lo desaparecer, vou contentar-me em torná-lo irrelevante, em garantir que ele nunca mais toque em ti ou na Sofia, em construir uma vida tão completa para ti que te fará esquecer que ele alguma vez existiu. Isso ainda é assustador. Ótimo, deves ter um pouco de medo de mim. Isso vai manter-te honesta. Ele inclinou-se para a frente, a luz da vela dançando naqueles olhos escuros. Mas também deves saber que as coisas que faço, a violência de que sou capaz, nada disso jamais será direcionado a ti. Tu e a Sofia são sagradas, intocáveis, as únicas coisas delicadas em todo o meu mundo. Por quê? A pergunta saiu da minha boca. Por que nós? Por que eu? Tu poderias ter qualquer pessoa. Eu não quero ninguém. A mão dele atravessou a mesa, segurando a minha. Eu quero-te. Desde o momento em que te vi naquele hospital, exausta e de coração partido, mas ainda assim de cabeça erguida, ainda lutando, eu quis-te.
Sabes o que vejo quando olho para ti? Balancei a cabeça, incapaz de falar. Força disfarçada de vulnerabilidade. Uma mulher que foi derrubada repetidamente. Ixaxai, mas continua a levantar-se. Alguém que dá tudo para proteger o que importa e não pede nada em troca. És real num mundo cheio de pessoas a desempenhar papéis. E quando olhas para a Sofia, o seu aperto apertou. Olhas para ela da mesma forma que a minha mãe costumava olhar para mim e para a minha irmã, como se valêssemos a pena morrer por nós. Esse tipo de amor é raro, precioso, e tenho procurado por ele desde que perdi a minha família. A tua irmã, disse suavemente, mencionaste que ela morreu. A dor passou pelo seu rosto, crua e desprotegida. Isabela, ela tinha 17 anos. Envolveu-se com um rapaz de uma família rival. Quando as coisas deram para o torto, quando ela precisou de ajuda, teve demasiado medo de vir ter comigo. Pensou que eu ficaria zangado e magoaria o rapaz. Por isso lidou com a situação sozinha. E quando aquele rapaz se tornou violento, quando começou a usá-la como moeda de troca contra a nossa família, ele parou com a mandíbula trêmula. Quando descobri, já era tarde demais. Ela estava desaparecida há 3 dias. Quando encontramos o corpo dela, ela estava... Ele não conseguiu terminar. Dante. Apertei a mão dele. Sinto muito. Matei todos eles, todas as pessoas envolvidas. Lentamente, dolorosamente. Certifiquei-me de que eles entendessem exatamente o que tinham tirado de mim. Os olhos dele encontraram os meus, e eu vi o monstro escondido sob a superfície civilizada. Então jurei que nunca mais deixaria alguém de quem gostava sofrer sozinho. Nunca deixaria que tivessem medo de pedir ajuda. Nunca deixaria de protegê-los quando precisassem de mim. A compreensão tomou conta de mim. É isso que eu sou para ti. Uma segunda oportunidade. Não. Ele levantou-se, contornou a mesa e puxou-me para que me levantasse. Não és um substituto. És algo novo. Algo que eu não sabia que precisava até te ver ali no corredor. A desmoronar-te e a manter-te firme ao mesmo tempo. Fizeste-me sentir algo que pensei ter morrido com a Isabela. Esperança. A possibilidade de que eu pudesse ser mais do que apenas violência e vingança. As suas mãos emolduraram o meu rosto, os polegares acariciando as minhas maçãs do rosto. Eu sei que isto é rápido. Eu sei que é assustador. Eu sei que tens todos os motivos para fugir, mas estou a pedir-te para ficares, para me deixares provar que posso ser o que tu e a Sofia precisam, para me dares a chance de construir algo real contigo. E se não der certo, a minha voz era apenas um sussurro. Se eu não puder ser o que precisas, então não podes. E eu continuarei a proteger-te. Continuarei a garantir que a Sofia tenha tudo o que precisa. Continuarei a garantir que os erros do Derrick não se tornem o teu fardo. Porque é isso que se faz pelas pessoas. Tu, ele parou novamente. A mesma hesitação de antes. Pelas pessoas por quem te apaixonas. As palavras foram silenciosas, devastadoras, verdadeiras. Estou a apaixonar-me por ti, Emma Carter, pela tua força e vulnerabilidade, e pela forma como amas a tua filha, pela tua teimosia e orgulho e recusa em aceitar ajuda mesmo quando estás a afogar-te. Estou a apaixonar-me e não vou parar. A única questão é se vai apaixonar-te por mim ou fugir. Eu devia ter fugido. Devia ter agarrado a Sofia e exigido que o Marco nos levasse para qualquer outro lugar. Devia ter reconhecido isto pelo que era. Obsessão, possessão, um homem perigoso a reivindicar coisas que não lhe pertenciam. Em vez disso, levantei-me na ponta dos pés e beijei-o. Foi desesperado, imprudente, inevitável. Os seus braços envolveram-me imediatamente, esmagando-me contra o seu peito, enquanto ele assumia o controle do beijo. Não havia nada de gentil nisso. Era uma reivindicação, uma conquista, um predador finalmente a capturar a presa que vinha perseguindo. A sua língua invadiu a minha boca. Os seus dentes prenderam o meu lábio inferior. As suas mãos agarraram as minhas ancas com força suficiente para deixar marcas. E eu beijei-o de volta com igual ferocidade. Canalizando 3 dias de terror, solidão e esperança desesperada para a conexão entre nós. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, ele pressionou a sua testa contra a minha. Fica.
Por favor, Emma, fica e deixa-me amar-te da maneira que mereces. Estou apavorada, admiti. Ótimo. Eu também. O seu riso era irregular. Achas que planeei isto? Achas que queria apaixonar-me por uma mulher com um recém-nascido? Um ex a causar problemas e todos os motivos para rejeitar o que estou a oferecer. Mas aqui estamos nós. E não vou deixar-te ir. Nem agora, nem nunca. Isso é possessivo. Sou um homem possessivo. Vais habituar-te. Ele beijou-me novamente. Mais suavemente desta vez. Diz que sim. Diz que vais ficar. Diz que nos vais dar uma oportunidade. Olhei para além dele, para a Caísa, quente, segura, cheia de tudo o que a Sofia e eu precisávamos. Olhei para o Dante, perigoso, obcecado, oferecendo um tipo de proteção que eu nunca tive. Olhei para o futuro que se estendia à minha frente, incerto, mas já não sozinho. Sim, sussurrei. Vamos ficar. 6 semanas depois, eu estava no quarto do bebê, observando Sofia dormir à luz da manhã. Ela já tinha crescido tanto, estava mais cheinha, alerta, desenvolvendo uma personalidade que era pura determinação. Minha filha, meu milagre, segura, amada e desejada atrás de mim. O braço de Dante deslizou pela minha cintura, puxando-me para o seu peito. Ela é perfeita. Ela é. Encostei-me ao seu calor, sem mais medo da ligação entre nós. As últimas 6 semanas tinham sido transformadoras. Dante tinha sido paciente, deixando-me definir o ritmo. Jantávamos juntos todas as noites em que ele estava em casa, conversando por horas sobre tudo e nada. Ele levantava-se com a Sofia quando ela chorava, aprendendo a trocar fraldas com a mesma concentração intensa que dedicava aos negócios. Ele abraçava-me quando o cansaço e as hormonas me faziam chorar. Nunca me fez sentir fraca por estar a lutar. E lentamente e inevitavelmente apaixonei-me por ele. Não apesar do perigo, mas por causa dele. Porque ele canalizou toda aquela violência e poder para nos proteger. Porque olhava para a Sofia como se fosse sua filha. Porque olhava para mim como se eu valesse a pena lutar contra o mundo. O advogado do Derrick ligou ontem, eu disse baixinho. Senti Dante ficar tenso. O que é que ele queria? Informar-me que Derrick foi preso. Acusações federais por peculato e fraude. Aparentemente, o teu sócio não foi a única pessoa de quem ele roubou. Aparentemente não. A voz de Dante estava cuidadosamente neutra. Tiveste alguma coisa a ver com isso? Posso ter garantido que certas provas chegassem às pessoas certas na hora certa. Os seus braços apertaram-me com mais força. Ele era uma ameaça para ti. Eu eliminei a ameaça. Sem desculpas. Eu deveria ter ficado chateada. Deveria ter dado-lhe um sermão sobre justiça vigilante e deixar o sistema funcionar. Em vez disso, virei-me nos seus braços, passando as mãos por trás do seu pescoço. Obrigada por colocar o seu ex na prisão, por nos proteger, por se importar o suficiente para tomar decisões difíceis, por ser o tipo de homem que não foge quando as coisas ficam complicadas. Nunca vou fugir. Ele capturou os meus lábios num beijo que ainda me deixava com as pernas bambas. És minha, Emma, tu e a Sofia, e eu protejo o que é meu. Possessivo, murmurei contra a sua boca. Sempre. Outro beijo mais profundo. Habitue-se. Acho que já me habituei. Maria apareceu na porta, sorrindo para nós. O pequeno almoço está pronto. E, Sr. Salvatore, o seu advogado está aqui com os documentos que solicitou. Documentos? Olhei para Dante com ar interrogativo. Ele tirou um documento do bolso, parecendo subitamente quase nervoso. Dante Salvatore, nervoso. Teria sido engraçado se o meu coração não estivesse subitamente a bater aceleradamente. Documentos de adoção, disse ele baixinho. Para a Sofia. Se me deixares, quero dar-lhe o meu nome. Quero oficializar que ela é minha filha em todos os aspectos que importam. Derrick renunciou aos seus direitos parentais como parte do acordo judicial. Aparentemente, evitar acusações adicionais valeu a pena abandonar a sua filha. Então, legalmente não há nada que impeça isso, exceto a sua permissão. Lágrimas queimavam os meus olhos. Quero adotá-la, quero ser o pai dela, quero que ela cresça sabendo que é uma Salvatore, com toda a proteção e privilégios que isso traz. Quero que ela nunca questione se é desejada, amada ou valorizada. O seu polegar enxugou uma lágrima que escorria pela minha bochecha. Mas só se você também quiser isso. A decisão é sua, Emma. Sempre será sua decisão.
Olhei para Sofia, dormindo pacificamente. Olhei para este homem que invadiu as nossas vidas como um belo desastre e, de alguma forma, se tornou a nossa salvação. Pensei no futuro. Não perfeito, nunca perfeito, mas seguro, amado e juntos. Sim, eu disse. Sim, eu quero isso. O sorriso que se espalhou pelo seu rosto era radiante, transformando-o de perigoso em devastador. Então ela é nossa. Oficialmente, legalmente, permanentemente nossa. Ele me beijou novamente, e eu senti o sabor da promessa nele. Promessa de proteção, provisão, um amor forte o suficiente para queimar todas as mágoas do passado. Case comigo, ele disse contra os meus lábios. O quê? Case comigo? Ele se afastou, com os olhos intensos. Eu sei que é rápido. Eu sei que ainda estamos a descobrir isso, mas tenho certeza sobre ti, sobre nós, sobre construir uma vida juntos. Então, casa comigo. Deixa-me fazer de ti uma Salvador. Deixa-me dar a ti e a Sofia tudo o que vocês merecem. Isso é loucura. É perfeito. Ele já estava a tirar outro documento do bolso. Uma certidão de casamento parcialmente preenchida. Eu a preparei por precaução. Só falta a tua assinatura. Diz sim, Emma. Faz de nós uma família. Não apenas na prática, mas também no nome. Eu deveria ter pedido tempo. Deveria ter insistido para esperarmos. Ter certeza de que isso não era apenas obsessão disfarçada de amor. Mas eu olhei para ele, esse homem perigoso e dedicado que nos deu tudo. E sabia que esperar não mudaria nada. Eu já era dele. Desde aquela primeira noite no terraço, quando ele prometeu proteger-nos. Sim, eu disse. Vamos oficializar isso. O seu beijo foi triunfante, possessivo, reivindicando-me completamente. Quando ele se afastou, os seus olhos brilhavam de satisfação. Minha, ele sussurrou. Finalmente, completamente minha. Sua, eu concordei. Desde que sejas nossa, sempre. Ele me pegou no colo, fazendo-me rir. Agora, vamos assinar esses papéis antes que mude de ideias. Não vou arriscar que recupere o juízo. É tarde demais para isso. Perdi o juízo no momento em que concordei em jantar com um estranho lindo. A melhor decisão que já tomou. Enquanto ele me carregava a escada abaixo, Maria seguia atrás com Sofia dormindo tranquilamente. Percebi que ele estava certo. Entrar no mundo de Dante Salvatore tinha sido assustador, imprudente, completamente louco. Também tinha sido a minha formação. Porque às vezes a salvação vem envolta em perigo. Às vezes a proteção parece possessão. E às vezes a coisa mais assustadora que se pode fazer é confiar em alguém forte o suficiente para nos apanhar quando caímos. Eu tinha caído. Ele tinha me apanhado. E agora estávamos a construir algo bonito a partir das cinzas de tudo do que veio antes. Não era um conto de fadas, não era perfeito, mas era real, intenso, nosso. E isso valia todos os riscos. 3 meses depois, eu estava no jardim vestindo um vestido branco simples. Sofia dormia nos braços de Maria enquanto Dante e eu trocávamos votos na frente de algumas testemunhas. Nada elaborado, apenas promessas feitas ao pôr do sol, unindo-nos de uma forma muito mais profunda do que qualquer documento legal. Quando ele me beijou como sua esposa, senti o sabor da promessa, da posse e do amor perfeito e assustador. Senhora Salvatore, murmurou ele contra os meus lábios. Senhor Salvatore, respondi com um sorriso. Voltamos juntos para casa, com o braço dele à volta da minha cintura, a Sofia aconchegada entre nós, a nossa família. Não convencional, complicada, forjada no perigo e no desespero, mas completamente nossa, perfeitamente nossa, assustadoramente nossa. E eu não mudaria nada.